amigas e amigos do Jornal do Meio-Dia, da TV Itaperá, hoje é terça-feira e, como toda terça-feira, o nosso encontro semanal para falarmos sobre medicina e saúde. Certamente, nós não poderíamos deixar de continuar a falar sobre o coronavírus. A TV Itaperá sempre atenta a todas as alterações sobre o coronavírus, semanalmente tem trazido a todos vocês que nos assistem as informações mais atualizadas a respeito dessa doença que está colocando, muita gente em pânico, tá? E logicamente está se alastrando no mundo todo, a ponto das autoridades sanitárias decretarem aquilo que a gente dá o nome de pandemia, É quando a doença se alastra em praticamente todos os continentes. Bem, nós já falamos nos vários programas que nós fizemos a respeito do coronavírus, a importância dos dados que a gente transmite para você que nos assiste. Tá? Sempre que você ouvir algum número, alguma estatística, é importante a gente saber de quando foi esses dados. Por quê? Porque os números são dinâmicos. Hoje está assim, amanhã está do outro jeito e depois de amanhã com certeza vai estar diferente. A estatística que eu tenho aqui é do domingo agora, domingo passado, e nós temos duas estatísticas, a do Brasil e do mundo. Do Brasil, os dados são até domingo às 19 horas. Então, até domingo passado às 19 horas, nós tínhamos aqui no Brasil praticamente 1.920 casos suspeitos no Brasil todo. 200 casos confirmados e 1.500 que foram descartados. Então, num total de 3.600 casos aqui no Brasil, 3.600 casos aqui no Brasil, 200 foram confirmados, 5%, quase 6%. 41% já foram descartados, quase 1.500 casos que já foram descartados. E nós temos ainda quase 2.000 casos que ainda não vieram a confirmação e estão dentro dos casos suspeitos. Felizmente, aqui no Brasil, nós não tivemos nenhum óbito, tá? Então, esses dados são os dados até domingo, dia 15, às 7 horas da noite. E no mundo, como é que está a situação no mundo? Também estatística até domingo, porém até às 9 horas da noite do domingo. Nós temos no mundo praticamente 155 mil, estou arredondando, 155 mil casos confirmados no mundo todo. E desses casos, 155 mil casos confirmados, 53%, um pouco mais da metade, logicamente, na China.
E um outro país que está sendo muito judiado pelo coronavírus é a Itália, né? O país da Europa que está praticamente o que tem o maior número de casos confirmados, na ordem de 22 mil casos. Quer dizer, quase 14% de todos os casos no mundo foram confirmados, né, lá na Itália. Então, primeiro é China e depois está vindo a Itália. E depois, logo em seguida, o Irã, tá? E depois a Coreia do Sul. Bom, o importante, né, do nosso programa é sempre alertar como é que está caminhando essa doença. Não acreditem em fórmulas milagrosas que ficam bombando na rede social, dizendo que se você fizer isso, fazendo aquilo, protege, faz aquilo, quer dizer, com a temperatura elevada, mata o micróbio. Gente, tá? Atentem sempre para a fonte da notícia. E é por isso que você só deve compartilhar, você só deve levar à frente as informações que são cientificamente comprovadas e dados oficiais através da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e as secretarias de saúde do seu estado e também do seu município. Muito bem. Aí, o que é que está acontecendo aqui no Brasil? O que está acontecendo aqui no Brasil pode acontecer no seu município, pode acontecer na sua região, pode acontecer no seu estado, logicamente. E nós chegamos num estágio tal que a população precisa colaborar e muito. O governo tem adotado medidas preventivas, medidas profiláticas que vai mudar a rotina dos brasileiros. E é lógico que, mesmo que esse coronavírus não tenha aquela letalidade elevada, quer dizer, mesmo que esse coronavírus não leve à morte um grande número de casos confirmados, mas quer queira, quer não, qualquer morte tem a sua importância muito grande. Então, sem falar em dados estatísticos que o coronavírus mata menos do que qualquer outra doença, qualquer outra crise que nós tivemos de outros tipos de gripe, outros tipos de infecções intestinais, enfim, isso é o que não importa muito. O que importa, gente, é o seguinte: nós temos que adotar as medidas orientadas pelas autoridades sanitárias, pelos médicos, tá? Nada de chegar no pronto-socorro, nada de chegar no médico e achar que eu quero fazer o exame contra o coronavírus. Esqueça isso aí, esqueça, tá? Quem vai definir se você vai precisar fazer o exame do teste do coronavírus é o médico. Por quê? Porque todos os hospitais, né, as equipes médicas
estão sendo orientadas através de protocolo o critério para se solicitar o exame. E é sempre bom lembrar o seguinte: o sintoma do coronavírus é o sintoma de via respiratória, como se fosse, por exemplo, um resfriado ou uma gripe. São coisas diferentes. Resfriado é uma coisa, gripe é outra coisa. Mas os sintomas se assemelham, porque todos esses vírus que atacam a via respiratória apresentam os mesmos sintomas. Então, gente, quais os cuidados, não é, que a gente precisaria ter na atual conjuntura? Muitas escolas, através de orientação do governo, já estão tendo temporariamente, né, as férias, tá? A paralisação das aulas. Reuniões particulares já estão sendo canceladas, eventos de muito público também foram cancelados. Enfim, eles estão seguindo o que precisa seguir. Nada de aglomeração. Onde tem aglomeração, a quantidade de qualquer micróbio, não só o coronavírus, qualquer micróbio é grande. Independente se o ambiente é aberto, independente se o ambiente é fechado. Lógico que no ambiente mais fechado a densidade fica maior. Agora, precisamos evitar, tá? Por exemplo, eu gosto de passear no aeroporto para ver o avião decolar ou para ver o avião aterrissar. Nada disso. Primeiro, que é um local de aglomeração, e segundo, é um local altamente suspeito, porque lá entra e sai gente que vem de outras regiões e de outros países. Agora, com a suspensão temporária dos estabelecimentos escolares e de outros setores, as famílias vão ter que modificar a sua rotina. Não adianta nada a criança não ir na escola e, por outro lado, tá frequentando um local de aglomeração. Não adianta nada. É para ficar dentro da sua casa. Agora, não precisa ficar trancafiado lá dentro da sua casa. Vai para o quintal, tem toda a área da sua casa para brincar, tal. Agora, as famílias terão que se adaptar. Para cada tipo de situação, para cada crise, nós temos que nos adaptar. Porém, nada de pânico. Emissoras que transmitem o pânico ou a imprensa que veicula o pânico está fazendo um desserviço para a saúde. Então, gente, é muito importante nessa hora você começar a filtrar qual é o veículo de imprensa que merece a credibilidade. E isso, gente, de forma nenhuma, a TV Itaperá, através do Jornal do Meio-Dia, está falando que a coisa é banal, de jeito nenhum. Independente do índice de mortalidade, né, o percentual de mortalidade não ser alto, gira aí em torno de 3,5%. Isso não tem muito significado para nós, população. Por quê? Porque está matando. E tem outra coisa: esse vírus vai estar na sua cidade. Esse vírus pode estar na sua rua. Esse vírus pode estar na sua região.
Isso é imprevisível. Agora, evitem locais de aglomeração. Não é porque os filhos não estão indo na escola que eu vou lotar os shoppings. Não é porque a criançada está em casa, eu não aguento a criançada em casa, isso, aquilo, fica tudo preso dentro de casa. Não, tem o quintal, né? Então fica só a família. Agora, todo local que tiver contato humano é um risco. E como todo risco, pode acontecer ou não. E aí é que vai o critério de responsabilidade de todos nós pais, toda a população, no sentido de respeitar o que está sendo orientado pelas autoridades. Correto? E aí, gente, só para vocês terem um pouquinho mais de orientação, né? Como é que a gente vai procurar o pronto-socorro? Estão falando para não ir no pronto-socorro porque lá é o local de maior foco. É sim. O pronto-socorro, nós que trabalhamos à frente, né, do pronto-socorro, nós somos os elementos que corremos os maiores riscos. Lá tem meningite, tuberculose, hepatite, quer dizer, coronavírus, influenza, tudo que for micróbio é no nosso ambiente. Agora, evitem o máximo de frequentar esses locais. Não vai levar criança sadia, porque não tem com quem deixar a criança. Nessa hora tem que pedir ajuda para o seu vizinho, para o seu parente, para não levar gente sadia, não só criança, mas qualquer pessoa em local de alta concentração microbiana. Só vai realmente no pronto-socorro se houver muita necessidade. A mesma coisa, né, nas unidades básicas de saúde. Lá também é local de muito micróbio. Então, gente, nós temos que adotar aquela postura. Por que no domingo tem pouca gente num pronto-socorro e na segunda-feira tem bastante gente? Então nós temos que usar esse critério. Nesse período muito ruim, vamos evitar de ir no médico, né? Vamos realmente quando o risco vai valer a pena correr. Agora veja bem, quando é que o médico vai desconfiar de alguma coisa do coronavírus? Olha, vamos supor, uma pessoa que está com febre e está com sintoma respiratório, tosse, um pouquinho de falta de ar, desconforto para respirar, né? E essa pessoa veio mais ou menos dentro de 14, 15 dias de viagem do exterior. Então, esse elemento é um elemento suspeito. Qual é o outro elemento suspeito? É aquela pessoa que está com febre alta, está com sintoma respiratório, tá certo? E ele fala para o médico: olha, eu tive contato, né, próximo de uma pessoa que foi confirmado, né, o coronavírus. Ou então, essa pessoa teve contato com uma pessoa suspeita. Então, esse paciente também é o segundo caso de paciente suspeito de coronavírus. E o terceiro caso, né, é quando
a pessoa apresenta febre ou sintoma respiratório e essa pessoa teve contato em casa, tá certo? De caso confirmado de coronavírus nos últimos 14 dias. Então existem critérios para o médico pedir. Então, gente, não é chegar para o médico e falar: ah, eu estou com medo de ser coronavírus, eu quero fazer o exame. Nada disso. Nada disso. Nós não temos exame suficiente para isso. A gente tem que usar o teste para aquele paciente que realmente, quando o médico examinar, o médico achar que merece ser feito o exame diante da possibilidade dele ter esse coronavírus e o risco dele poder disseminar para muitas outras pessoas. Então é tudo com critério. Então é nessa hora, minha gente, que nós temos que aflorescer aquele espírito de cidadania, aquele espírito de colaboração, aquele espírito, de sensibilidade com o próximo, tá? Não é hora de a gente falar só eu e o resto não quero saber, pelo contrário, tá? Então, gente, o coronavírus está aí. A cada dia a estatística modifica, tá? E aqueles cuidados tradicionais é que são válidos, tá? Então, tem gente mostrando como é que lava a mão, isso, aquilo, com álcool gel. Gente, eu duvido que a população faz daquele jeito. Para cada vez que eu precisar lavar a mão, vai lavar o álcool gel daquele jeito. Quer dizer, gente, existem algumas coisas que a grande mídia não está vendo a realidade. Não está vendo a realidade. Então acontece o seguinte, gente: use. Você não tem sabonete? Use o sabão. Não tem sabão? Tem sabão em pó? Lava com sabão em pó. O importante é você manter a higiene. Lavar bem as mãos, manter as vias aéreas, o nariz sempre lavado, lava com soro fisiológico. Se você tem algum sintoma respiratório que não seja grave, fica em casa, faça a inalação só com soro e fica lá uns 10, 15 dias sem contato com ninguém. Quanto menos contato com as pessoas, você já está colaborando bastante. Correto? E outra coisa, gente, tem muita gente fazendo receita disso, receita daquilo, faz isso, faz aquilo. Gente, olha, muito critério, porque essas coisas não ajudam em nada. Não ajudam em nada, tá? O importante é que você faça a sua parte. Siga direitinho, mantenha a higiene da sua família, correto? Faça tudo dentro daquilo que você pode fazer na sua casa, tá? Por quê? Porque logo esse vírus, que está começando a aumentar aqui no Brasil, ele vai aumentar ainda mais. Depois vai chegar uma hora que vai estabilizar e depois vai embora. Então, nesse período é que a gente tem que ter bastante tranquilidade, porém, não pode baixar a guarda. Sempre ficar de olho nas prevenções e dentro dos sintomas respiratórios que você tiver, aí você vai ao médico ou não. Se for uma coisa simples, trata em casa. E outra coisa, saiu uma orientação, que a pessoa que está com febre e não sabe se é o coronavírus, evitar de usar anti-inflamatórios. Quais anti-inflamatórios? Tá? Cetoprofeno, ibuprofeno,
nimesulida. Então, esses anti-inflamatórios é bom evitar, porque isso pode facilitar uma entrada maior do coronavírus, tá? Lógico que essa informação a equipe científica está estudando justamente para ver se os dados científicos vão realmente comprovar. Porém, é um alerta, não é, da equipe científica de evitar esses medicamentos: cetoprofeno, ibuprofeno e a nimesulida. E aquele remédio que no programa passado eu já falei que o pessoal está usando para tosse, que é a prednisolona, também evitar nesses casos, porque pode exacerbar o caso, pode exacerbar o quadro e levar a consequências piores. Então, gente, tranquilidade, serenidade e seriedade. Não existe nada de coisa de um surto leve, nada disso. O coronavírus é altamente contagioso, isto é, pega com facilidade. Graças a Deus, ele não mata com tanta facilidade quanto ele transmite. Mas fique na sua casa, faça tudo que precisar, né? Brincar, né? Com as crianças, a atividade familiar, quer dizer, todo mundo tem que se reinventar, porque nós estamos convivendo um momento que há necessidade da população, todos nós, colaborarmos com as autoridades sanitárias para que esse vírus não se alastre com tanta facilidade e que possa acometer muitos outros doentes e aí elevar realmente o índice de óbito, tá certo? Que graças a Deus, por enquanto, com os dados até domingo, dia 15 de março, o Brasil não teve, graças a Deus, nenhum caso de morte. Correto? Então, sempre que ouvirem alguma coisa do coronavírus, né, cuidado com o sensacionalismo dessas emissoras, cuidado com esses dados estatísticos, porque os dados estatísticos eles modificam dia a dia, tá certo? E não compartilhem notícias e não compartilhem receitinhas e não compartilhem dicas, porque o que está bombando na rede social agora, qualquer um está dando palpite, né? Mas é só para confundir. Então vale a pena você, dentro daquilo que você acredita, você divulgar para os seus familiares, para os seus amigos e praticar tudo aquilo que está sendo levado ao seu conhecimento para que nós possamos ter orientações corretas para que nós possamos passar essa fase do vírus de uma forma menos turbulenta possível. Correto? Compartilhe o nosso programa, tá? E na próxima semana tem mais notícias sobre o coronavírus. Até lá!